Agora nós iremos falar sobre um patrocínio da Caixa Econômica Federal à Confederação Brasileira de Atletismo, que passou a ser alvo de questionamentos após publicações nas redes sociais da entidade com mensagens de apoio a políticos. Entre os conteúdos divulgados no Instagram, aparecem homenagens ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos e é pré-candidato à reeleição lá do estado. Temos também manifestações favoráveis à família Bolsonaro. Em uma das publicações, houve até uma declaração de voto ao senador e agora candidato Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O contrato entre a Caixa e a Confederação estabelece que o banco é o patrocinador master do atletismo brasileiro e prevê uma série de contrapartidas para a marca. Entre essas ações está o programa Ídolos do Atletismo Loterias Caixa, criado oficialmente com o objetivo de promover a modalidade e aproximar o público dos atletas. Agora, o uso de espaços ligados ao patrocínio esportivo para divulgar mensagens de caráter político gera debate sobre os limites entre a promoção do esporte e manifestações partidárias. Quem vai falar mais sobre esse assunto é o autor da matéria, o colunista Demétrio Vecchioli. Demétrio, muito bom dia, é um prazer falar com você. Primeira vez que eu converso diretamente com os estúdios aí de São Paulo. Muito bom dia. Demétrio, eu gostaria que você pudesse trazer mais detalhes para a gente sobre esse pagamento de posts que a gente começou a ver, né, e como é que foi feita toda essa investigação e que vocês chegaram à conclusão que, de fato, a Caixa Econômica estava ali, né, pagando para poder promover políticos. Bom dia, prazer falar contigo, primeira vez que a gente conversa. A história é mais ou menos o seguinte, a Caixa patrocina algumas modalidades esportivas, entre elas o atletismo, e parte das entregas, ou seja, é um contrato comum de patrocínio. Quando uma marca patrocina o Metrópolis, por exemplo, anuncia no Metrópolis, o Metrópolis compromete a entregar espaço publicitário para postagens para essa marca. O mercado é assim. E a Caixa, a hora que ela patrocina a Confederação Brasileira de Atletismo, ela exige algumas contrapartidas. Por exemplo, que o Campeonato Brasileiro de Atletismo, que é o Troféu Brasil, seja Troféu Brasil Loterias Caixa. Tenha lá placas, etc., tem diversas especificações. Uma das mais importantes do contrato é um programa que chama Ídolos do Atletismo. Por esse programa, a Caixa paga a Confederação para pagar atletas que foram medalhistas olímpicos para que eles promovam o esporte. E aí, associando a imagem desses atletas vencedores, ídolos do esporte brasileiro, com a Caixa. E aí, o trabalho deles é representar institucionalmente a Caixa, o que costuma ser algo bem raro, é 1 ou 2 eventos por ano, coisa pouca, e para receber todo mês o salário combinado, eles precisam fazer 6 posts promovendo o atletismo e marcando o perfil da Loterias Caixa, o perfil da Caixa, Caixa, hashtag Loterias Caixa, um pacote específico que faz parte do contrato. E é aí que entra o problema, porque alguns desses atletas estão entregando para a Caixa postagens políticas. E aí, acho que o melhor exemplo é exatamente essa foto que está na matéria. É uma arte, né? Não tem esse caixa ao fundo, a gente fez essa arte, mas a postagem do André Domingos, que é um medalhista olímpico do 4 por 100, com o Jair Bolsonaro, em que ele comemora que o Jair Bolsonaro, que é um ex-presidente preso, porque tentou dar um golpe de Estado e voltou para casa, ele comemora a volta para casa e marca o perfil da Caixa, ou seja, essa é a entrega, é esse o post pelo qual a Caixa pagou para promover o atletismo. E isso foi em março. Ou seja, não é que postou ontem e a Caixa não viu e falou e depois deu tempo de voltar atrás, falar que que não devia ter feito, corrigir. Ele continuou contratado. A cláusula do contrato diz que não pode fazer isso, que ele não pode se manifestar politicamente. E é óbvio que o dinheiro da Caixa não pode pagar a manifestação política, não pode promover um político. Isso está na Constituição. Então, para que essa regra existe? Porque a Caixa não pode, com o dinheiro do banco, dizer, olha só, temos o melhor presidente do mundo, que é o Lula. Porque é dinheiro público, você não pode promover um político, um candidato, em qualquer momento da história, não é só no período eleitoral. Da mesma forma que não pode promover o Lula, não pode fazer isso, que é esse post que está aparecendo aqui do meu lado, que é o post do outro lado, que é o post do Joaquim Cruz, que é bicampeão olímpico, e ele escreveu aí,
graças a uma iniciativa patriótica e agradece especificamente o governador Tarcísio de Freitas. Esse post foi bancado pela Caixa, ou seja, a Caixa pagou para o Joaquim Cruz promover o atletismo. E o que ele está promovendo? Uma iniciativa patriótica que é um elogio político, obviamente, ao governador Tarcísio de Freitas. Isso é proibido pela Constituição e é proibido pelo contrato firmado entre a Caixa e a CBAT, que terceiriza esse serviço para os atletas, especificando que não pode. E aí entra também a questão do post com o Flávio Bolsonaro, em que o André Domingos declara apoio, voto no Flávio Bolsonaro para presidente, que é esse post que está aqui do meu lado. Esse post também não pode, porque o atleta, ao aceitar ser embaixador da marca, ele é o embaixador da marca Caixa, ele não pode se posicionar politicamente. Ele pode falar, não, eu não quero ser embaixador, eu quero continuar postando em quem eu vou votar. Tudo bem, é só você não ser embaixador de um banco público. Por que não pode? Porque senão o governo contrata uma outra pessoa para ser embaixadora e esse embaixador declara voto no Lula, vai todo mundo falar, olha só, está recebendo da Caixa para fazer propaganda para o Lula. Então, para não poder para o governo, também não pode para a oposição. E mesmo assim, continua essa postagem antiga, é de junho, é de um momento em que o André Domingos e a Mauro Remage estavam tentando fazer um encontro com atletas para promover a campanha do Flávio Bolsonaro, uma agenda com o Flávio. E aí ele faz essa declaração de voto e continua contratado. Ou seja, a Confederação Brasileira de Atletismo, que tem contrato com a Caixa, não está sendo diligente, não está... pode postar qualquer coisa que recebe dinheiro do mesmo jeito. E a Caixa não está sendo diligente na fiscalização desse contrato com a CBAT. É dinheiro público fazendo promoção da família Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. É isso, né, Demétrio? Eu estava até aqui olhando as postagens para ver se continua aqui. Eu fui descer no feed, eu ainda não encontrei. Eu queria até que você pudesse me corrigir. Depois que a matéria foi ao ar, qual foi o posicionamento, né, da CBAT sobre esses posts, né, publicados, fotos com Flávio, com Bolsonaro e também com o Tarcísio. Qual foi o posicionamento deles sobre isso? Se eles apagaram e qual deve ser o comportamento daqui para frente? Quando eu mandei a primeira demanda para a Caixa, eu mandei primeiro sobre essa postagem do Joaquim Cruz sobre o Tarcísio de Freitas. E em coisa de 3 ou 4 horas, depois de eu pedir o outro lado da Caixa, ele editou a postagem e tirou as hashtags da Caixa. Tipo, meio como se fosse... não é o pagamento do contrato da Caixa, é só uma postagem particular. Ele não me respondeu. A Caixa disse que é diligente, que isso obviamente não pode, mas que o contrato do atleta é com a CBAT. A CBAT disse que não ia responder. Aí depois eu encontrei as postagens do André Domingos e mandei um outro pedido de outro lado para a Confederação. 20 minutos depois, o André Domingos me bloqueou no Instagram. Bloqueou o meu Instagram profissional da minha coluna. O que indica que não é uma preocupação em resolver o problema, é uma preocupação em esconder da imprensa. E a Confederação de Atletismo não me respondeu. Ou seja, não tenho como saber se o André Domingos manteve esses posts no ar. Ele postou, ficou meses, obviamente o contrato precisa ser rompido, mas a Confederação optou por não se pronunciar, até porque não teria muito o que dizer, fez barbeiragem com dinheiro público. E assim, né, Demétrio, se não fosse tão errado, ele não teria te bloqueado, né? Pelo menos eu penso dessa forma. É meio que assim, tá enchendo o saco em cima do meu trabalho, agora eu não posso mais receber dinheiro da Caixa para promover o Bolsonaro? Não. Assim como você não poderia receber dinheiro público para promover o Lula. E não pode. Funciona né? assim. E não pode, porque a gente está em ano eleitoral, daqui a pouco, pelo menos o poder público, né, o TSE, ele também tem que ficar de olho nessas postagens que são feitas. São muitos pontos, né, que o TSE vai ter que ficar de olho nesse período eleitoral, mas com a contribuição de jornalistas, assim como o Demétrio, não vai ter tanto trabalho o TSE, né, Demétrio? Porque a matéria está publicada. Nós temos ali, os meninos acabaram de colocar pra gente o Instagram do atleta. Então, assim,
Não, olha aí, Demétrio, deixa eu só pedir para os meninos te incluírem. Olha aí, ó, agora você tá vendo o Instagram do rapaz que te bloqueou, Demétrio? Mas foi mais para baixo. Foi mais... Vamos foi, pro... Foi bem mais para baixo, mas ele deve ter apagado. E aí é importante explicar, o André Domingos, ele foi meio que um coringa que o Jair Bolsonaro usou, ele, a Mauro Imagem, no momento em que ele era atacado por não apoiar o esporte. Vale lembrar que no governo Jair Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi encerrado. E aí foi montada uma Secretaria de Esporte que, convenhamos, fez muito pouco. Eu cobria esporte nessa época e acho, e aí uma opinião pessoal, que o Ministério do Esporte atual também tem feito muito pouco. Mas o desmonte aconteceu principalmente na gestão Jair Bolsonaro e por isso ele era criticado pelo esporte. Mas o Bolsonaro tinha o apoio de 2 atletas. Aí, ó, os posts continuam. Vou pedir para o pessoal colocar aí, vamos ver. Tem aí a do Flávio, que às vezes tá com 3 fotinhos, o pessoal não consegue enxergar. Desculpa, Demétrio, continua conclua, por favor. O André Domingos era meio que um coringa, porque quando o Bolsonaro era criticado por não ter apoio de atletas ou por não fazer nada pelo esporte, tinha sempre o André Domingos para ir em absolutamente todos os eventos que tinham alguma característica de esporte do Bolsonaro para pegar o microfone e falar: o Bolsonaro é o melhor presidente do esporte. Então o André Domingos cumpriu esse papel e segue cumprindo esse papel de ser o cara que diz que o Bolsonaro fez coisa pelo esporte, que o Bolsonaro gosta do esporte. Ele e a Mauro são pessoas que fazem isso. A diferença é que o André faz isso em eventos públicos e faz isso nas redes sociais, onde ela é bancado pela Caixa. A Mauro fez isso em eventos públicos, dentro do direito dela, mas nas redes sociais dela, que são também bancadas por dinheiro público, mais dinheiro público porque ela é campeã olímpica e recebe mais por isso do que o André, que é medalhista de prata e bronze. Mas ela, nas redes sociais dela, apesar dela ser uma bolsonarista ferrenha, estava lá na porta de quartel pedindo golpe militar. Hoje em dia, as redes sociais dela são limpas, mas ela também cumprir esse papel, que é o papel de ser alguém que tem a autoridade para defender a gestão Jair Bolsonaro no esporte, dado que ele é um ex-atleta, um medalhista olímpico, alguém que é e foi importante para o esporte brasileiro. Ô, Demétrio, é importante a gente dizer que a condenação aqui não está com quem eles estão publicando foto, né? Assim, você tem sua rede social, você faz ali o que você quiser com a sua rede social, publica foto com quem você quiser, com o Lula, com o Bolsonaro, com o Flávio, com o Tarcísio, com quem você quiser. O problema não está na publicação da foto, o problema está no patrocínio, que é a Caixa Econômica Federal, é dinheiro público. A questão não é a publicação da foto. A questão é o atleta patrocinado com dinheiro público fazer uso da sua imagem e, de alguma forma, fazer campanha para candidato. Porque a gente está falando ali, né, de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, estamos falando de Tarcísio de Freitas, candidato à reeleição no estado de São Paulo. É importante a gente trazer também aqui, o Demétrio, quem é a Mauro Imagem, né, que a gente acabou comentando aqui, que você trouxe pra gente. Ela é uma ex-atleta, saltadora e velocista e também política. Ela também já foi filiada ao Republicanos. Não sei se ela ainda está no Republicano, mas ela também se tornou o maior nome da história do atletismo feminino do Brasil a ganhar medalha de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim, lá em 2008, saltando mais de 7 metros de altura. Então, aqui, a questão não é, né, Demétrio, a publicação da foto. A questão é o uso do dinheiro público em período eleitoral para fazer campanha, para poder, de alguma forma, levantar esses políticos. Quer saber um pouco mais da matéria do Demétrio Vecchioli? Acesse metrópolis.com. Demétrio é nosso colunista, lá tem a matéria completinha, ele detalhou todos os pontos, temos diversas imagens. Se você está bloqueado no Instagram desses atletas que aparecem, o Demétrio tem os prints lá, mas se você quiser ver as imagens, e o Demétrio também, se quiser ver, porque está bloqueado, a gente vai ter corte dessa nossa conversa daqui a pouquinho aqui no nosso canal do YouTube, viu, Demétrio? Gostaria de agradecer a sua participação, desejar um bom trabalho para você e te aguardo aqui uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, pode chamar sempre, estamos sempre por aqui. Beijo.